da omissão. Então não adianta eu ser doido antes nem doido depois. Eu tenho que ser doido durante o momento. A minha doidice, a minha loucura, a minha doença mental, ela tem que afetar de tal maneira o momento que eu estou agindo. Então, também para nós advogados, não adianta a gente comprovar a doença se a gente não consegue, na hora do fato, comprovar que a doença afetou a capacidade de tal forma que ele não consegue entender. E por que a gente chama o final do artigo de normativo? Porque conhecimento de licitude e de entendimento de fato é jurídico, é normativo, é criação normativa. Você, quando fez 18 anos, não chegou em casa e disse: agora eu sou imputável. Imputabilidade e imputabilidade são conceitos normativos, criados em lei. Não é isso? Então, quando eu tenho no final do artigo ali dizendo que eu não consigo entender o caráter ilícito do fato, é normativo, é criação normativa, é criação do direito. Ou quando ele diz que eu entendo, mas eu não me determino, ele está falando de uma criação normativa também. Então, o critério é biopsicológico normativo. Perfeito. Vejam só, o que acontece muito? O papel do perito dentro da imputabilidade, ele é um papel de verificação de doença e de afetação de capacidades. Porque ele não é jurista. E se eu acabei de dizer que o final do artigo é normativo, então o perito não deve dizer e nem tem capacidade e competência para dizer se ele consegue se determinar ou se ele tem o conhecimento do ilícito. O que o perito diz? Que a vontade dele estava comprometida, que o QI dele não é alto, ou que naquele momento o QI dele estava comprometido, ou ele tem uma personalidade esquizofrênica, ou isso ou aquilo. É isso que ele diz. Ele diz qual é a doença e ele diz o resultado dessa doença. Olha, essa doença faz isso, faz com que aconteça tal coisa. Essa doença afeta isso, isso e isso da capacidade dele. Ok. Agora, quem diz se essa doença que atingiu a vontade comprometeu o entendimento do ilícito, não é o perito, é o juiz. Porque o final é normativo. É por isso que muitas vezes você pega um processo em que você tem um laudo pericial que ele diz a doença, ele diz a afetação da doença e o juiz simplesmente diz que ele é imputável. Porque o juiz entendeu que apesar dele ser um esquizofrênico, apesar dele descrever ali que afetou a personalidade dele, quem vai dizer se é caso de imputabilidade pela vontade ou pela inteligência é o juiz, por causa do critério normativo final. E aí você tem vários conflitos em relação a isso. Eu entendo, e foi o que eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, eu entendo que a prova pericial, ela é vinculatória. Em casos de crimes graves, ela é necessária e vinculatória. Então, eu criaria uma exceção dentro da regra da não taxatividade. Que o juiz ele não é obrigado a vincular-se a nenhuma prova. Ele pode abrir mão de qualquer prova. Ele pode ficar com a prova A, ele pode ficar com a prova B, ele pode ficar com a prova C, desde que ele fique com alguma prova do processo. Ele não pode dizer, ouvir dizer. Tem que estar nos autos. Então, o perito, ele teria necessariamente a perícia em crimes graves, deveria ser vinculatória. Então, se o perito diz que há uma doença que ela ataca, eu não posso, o juiz, abrir mão de uma perícia por causa de um depoimento, por causa de uma prova documental ou outra, e não a perícia, por causa de uma testemunha, por causa de uma confissão. O que eu entendo? Eu entendo que uma prova pericial ela só pode ser trocada por outra prova policial. Então, digamos, teve um caso concreto, o juiz convocou o perito,
oficial, o perito oficial vê e diz que ele tem a doença afeta a capacidade dele. Ok. Ele convoca um segundo perito. O segundo perito vem e diz, não afeta. Tá? Ele tem a doença, mas na hora do fato, ele estava absolutamente são. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava acontecendo, ele poderia ter parado e ele não parou. Aí o juiz diz, bem, então, como tem a confissão aqui e uma prova testemunhal, eu não vou ficar com nenhuma dessas duas aqui, eu vou me vincular a essas provas aqui. Seria o caso, na verdade, dele ter uma terceira prova. E essa terceira prova, ele faria a exclusão de qualquer outra prova. Se o terceiro perito dissesse, esse caso de esquizofrenia ou qualquer outra doença afetou a inteligência completamente, então o juiz não poderia não ficar com o laudo e ficar com a prova testemunhal, por exemplo. Ele estaria vinculado, porque ele tem um laudo, dois, na verdade, indicando que há sim uma séria inimputabilidade. Mas se ele tivesse ao contrário, dois laudos dizendo não, aí ele poderia abrir mão do laudo, porque ele teria aí outras provas, inclusive, e dizer, bem, eu considero que não é, ou considero que é, ele não estaria vinculado. Tá? Por quê? Porque há papéis muito definidos. Só que isso em termos de legislação e doutrina, mas na prática não. Muitas vezes você pega um laudo e no final o perito diz é inimputável. É imputável. Mas dizer da inimputabilidade não é da competência do perito. Por quê? Porque imputabilidade e imputabilidade são conceitos normativos, não são conceitos médicos, não são conceitos específicos. O que ele pode dizer é, essa doença afeta isso, essa doença afeta aquilo, está comprometido, não está comprometido. Mas dizer se ele entende ou não o caráter ilícito, não daria, porque o conceito é normativo. Então, necessariamente seria do juiz. Você vê muitas situações em que, e aí eu coloco uma reflexão para vocês, no caso de, por exemplo, você ter um processo em que você pega os antecedentes. Aí você vê que já teve outros processos, que aquele cara já fez a mesma coisa. Inclusive, nos outros processos, você tinha laudos periciais, atestando uma doença, um transtorno. Aí você tem lá duas situações para trás, uma situação para trás, que é um processo, e nesse processo já dizia que ele tinha essa doença. O juiz não atentou, porque ele não é vinculado, e disse, não, para mim ele é absolutamente imputável. Colocou ele lá numa pena. Ok? Com o tempo ele saiu, livramento condicional, ou chegou no tempo da pena, ele sai. Ele volta e pratica o mesmo tipo de crime. Um crime sexual, um outro crime que seja um estupro, ou na corrupção de menores, praticou o mesmo crime. Você vai lá e pede uma perícia. Quando você vai ver o caso do seu cliente, você tem situação de laudo anterior já dizendo que todo mundo sabe que ele tem realmente uma esquizofrenia, uma doença mental. E aí, você vai para o teu caso concreto. Veja, tu tens um caso anterior que dizia que havia a doença, mas o juiz, como não é vinculado, ele não obedeceu ao laudo. Ele foi e aplicou uma pena. O cara saiu e praticou de novo. Aí ele praticou de novo, você está no segundo processo. Você olha para trás e diz, já teve laudo. Aí vem novo laudo nessa situação. O laudo nessa situação está dizendo a mesma coisa. Ele tem uma doença, às vezes, agravada agora, pior, porque ele não se tratou, não tomou remédio. E o juiz, mais uma vez, ele pode simplesmente dizer não, mas é imputável. Porque ele não está vinculado a nenhuma prova e, mais uma vez, ele coloca ele numa pena privativa de liberdade, não coloca ele numa medida de segurança. E aí ele vai reiterando as condutas. Pergunto, nós temos algum tipo de punição para esse juiz que não observou que havia um caso efetivo de doença mental
e que o cara, se fosse solto, ele continuaria matando. Então imagina uma situação que Deus livre de alguém próximo a você. Aí o teu advogado chega e diz assim: olha, eu quero te dizer que não é o primeiro caso desse cidadão. Ele já praticou a mesma coisa outras vezes, já tem uns 3, 4 casos para trás, mas ele sempre vai preso, chega na hora de soltar. Então, às vezes não é questão de a pena foi curta. É que a pena nunca vai chegar na finalidade dela, porque aquele caso não é caso de imputabilidade, é caso de imputabilidade. Então ele deveria estar onde? Na medida de segurança, e não dentro de uma pena privativa de liberdade, onde ele está agora. E aí o cidadão continuou matando, continuou fazendo as coisas. Nós tivemos um caso aqui em Belém, que o cidadão queimava a mocinha, mantinha ela presa, praticava maiores atrocidades com aquela mocinha. Pois é, ele foi preso, foi condenado, e há processos dele, que ele cumpriu pena anterior, em casos iguais, em que havia laudo, em que ele tem uma doença, que ele naquele momento estava afetado, mas aquele juiz, como não está vinculado, aplicou uma pena privativa. Chegou no segundo caso, muito famoso aqui em Belém, mesma situação. O juiz disse não, ele vai ser preso, porque eu entendo que apesar da doença, apesar da afetação, ele sabia que ele estava queimando a menina, ele estava estuprando a menina, ele estava cortando a menina, e aí ele entendeu que ele sabia que aquilo era um caso de saber o que está fazendo de maneira ilícita. Veja, não é saber o que eu estou fazendo, porque saber o que eu estou fazendo é pergunta de dolo, não é pergunta de culpabilidade. O dolo você pergunta na tipicidade. Eu sei o que faço? Sei. Eu sei que mato? Sei. E quero matar? Quero. Então é consciência e vontade, dolo. É só isso. Não tem terceira pergunta. Eu sei que se matar é crime. Eu sei que matar é errado. Eu sei que matar não pode. Isso não é pergunta de dolo. Isso é pergunta de culpabilidade, de terceiro momento, de depois que você subiu. Então a primeira pergunta é: você sabe o que está fazendo? Você sabe que mata? Você queria matar? Sei, e queria. Ok, agora nós vamos para a terceira fase. Depois da ilicitude, culpabilidade. Já que você queria matar, já que você sabia que matava uma pessoa, você tem, pela doença mental e pela afetação da vontade, da personalidade, você tinha o entendimento que você não podia matar, que matar é errado, que matar é ilícito. Essa é a pergunta da culpabilidade. A pergunta da culpabilidade é do ilícito. A pergunta da culpabilidade não é se eu quero. A pergunta do eu quero ficou lá atrás, porque senão você não estava na culpabilidade. Se não tem dolo, não tem culpa, não há conduta. Essa é uma máxima de direito penal que todo mundo tem que saber. Se não há dolo e não há culpa, não há conduta. Acabou. Se ele não tem vontade e consciência, ou se ele não agiu na negligência, imprudência e perícia, no mundo fático, esse nosso, a conduta existe, mas no mundo do direito não, porque não há dolo e não há culpa. Então você já está na terceira fase, na culpabilidade. A tua questão agora não é se ele sabia que matava alguém, ou se ele queria matar alguém. A questão é saber, você sabe que mata e que é errado? Consciência do ilícito, consciência do errado, consciência do não pode. E aí eu vou abrir um parêntese para fazer a diferença entre potencial consciência do ilícito e o que a gente chama de desconhecimento da lei, porque é muito interessante. O artigo 21 diz para nós o quê? O desconhecimento da lei é inexcusável. Eu não posso alegar não conhecer da lei para não responder pelo fato. Isso é desconhecimento da lei. Lei pura, lei
lei, artigo 26, artigo 121, artigo 124, artigo 123, lei pura. Eu não posso dizer que não conheço da lei. Mas a proibição, a consciência do ilícito é maior. A consciência do ilícito é saber que não pode. Então eu posso dizer assim para você: pode matar? Não. Isso é consciência do ilícito. Você conhece o artigo? Você pode dizer não. Mas não conhecer o artigo te leva a não responder? Não, porque você não sabe que matar é crime. Você não sabe que matar não pode? Você não sabe que matar não deve? Então, desconhecimento da lei é muito diferente de erro de ilicitude, de erro de proibição. Professor Carlos Pellegrini, seja bem-vindo ao OAB. É um prazer tê-lo aqui conosco. Já vamos tomar menos tempo do senhor. E o professor Carlos é a estrela aqui da noite. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre digo: eu vou fazer uma palestra e eu antecedi ao Rogério Sanches. Vejam só a minha dificuldade. Aí eu, antes de falar, eu disse: olha, eu quero avisar vocês que eu sou a bandinha da cidade. Sabe aquela bandinha que primeiro toca a bandinha? Tipo aqui pra nós o que? Fruta quente, o Arilô. Eu estou hoje aqui, eu e o Rodrigo, hoje a gente é fruta quente o Arilô. Daqui a pouco vai entrar o Guns N' Roses, entendeu? Vai entrar a banda. E eu falo Guns N' Roses em homenagem ao meu amigo Adriano, que adora um rock, tá, né? E aí, então eu estou hoje na posição, eu e o Rodrigo aqui na posição, eu vou ser o Arilô para ser o fruta quente, combinado? E aí a gente vai nessa dobradinha. Então, veja só, a questão aqui, ela vai muito mais além. O conhecimento da ilicitude é saber se está errado. Não é conhecer da lei. Isso é muito diferente. É por isso que o artigo diz: o desconhecimento da lei é inexcusável. Mas ele continua dizendo o quê? Sobre o erro de proibição. Então, não conhecer da lei não é a mesma coisa que erro de proibição. Isso é um erro grave. Todo mundo acha, pelo fato de eu não conhecer a lei, eu estaria em erro de proibição. Não. O erro de proibição ele é maior. Ele é um erro sobre a ilicitude do fato. E ilicitude do fato não é conhecimento de lei, é conhecimento do errado, do ilícito, do contrário à norma, da contrariedade à norma. Então, veja, aqui a gente tem a posição do perito. Dente para mim. Olha, minha risada, só porque é meu antigo aluno eu deixo. Dente, professor, para mim. E aí, você tem a posição do perito aqui, falando sobre a questão da imputabilidade, da doença e da afetação, e você tem a posição do juiz, que não está vinculado. Então ele faz o que ele quer. E aí você tem repetições e repetições de situações que poderiam ter sido evitadas lá atrás, com a aplicação da medida de segurança, porque, saiba disso, doença mental não se cura, se trata e se controla. A não ser por milagre divino. Mas medicina não cura doença mental. A doença mental ela é tratada, controlada com terapia, com remédio. Mas se a pessoa deixar em qualquer momento de fazer, tomar medicação ou deixar de fazer a terapia, ela vai continuar a praticar os fatos. Então, você tem um erro aí de achar que a pessoa que não foi considerada não precisa ser tratada. Ela precisa, porque senão ela vai continuar na reincidência. Aí vem a questão. A reincidência provocada aqui, outro fato interessante. Não foi observado lá atrás que eu tinha essa esquizofrenia, não era vinculado, o juiz passou. Mas lá na próxima, ele vai novamente me aplicar uma pena, mas interessante, agora ele vai me dar reincidência. Mas a reincidência não é provocada pela doença? Como é que eu vou continuar aplicando reincidência reiteradamente, aumentando a pena dele? Pois sempre. Porque se ele é consequência direta da doença, então você vai ter reincidência naturalmente. E aí, enquanto continuar aplicando pena, você vai ter aplicação de reincidência, de aumento de pena, de agravante. O que também é um erro. Então, eu queria, na verdade, abordar o que é a imputabilidade. Dentro desse contexto, em comparação, a gente precisa caminhar muito perto da doutrina internacional, até porque o conceito de doença mental é pequeno dentro do universo do conceito de anomalia psíquica. Quem tiver curiosidade pode olhar o código português e o código espanhol, e vai ver lá essa amplitude que você tem.
mas ele é igual ao nosso, só que ele tem a possibilidade da ampliação disso. Essa questão da vinculação, ela tem dentro do Código de Processo Penal. É interessante isso. Lá eles previram a vinculação no Código Penal português. O juiz ele só pode abrir mão de uma prova técnica pericial por outra prova técnica pericial. Ele não pode abrir mão de uma prova pericial por uma testemunha, por exemplo, ou por uma prova documental. Ele precisa abrir mão de uma prova técnica por outra prova técnica. Então, aí tudo bem, você tenta de alguma forma compensar os erros que possam haver. Ok, gente? Eu vou passar a palavra então para o meu colega Gina. Obrigada, gente.